Olha só, hoje o papo é sobre uma ferramenta espiritual que muita gente já ouviu falar, mas que poucos realmente entendem a fundo: o jejum. A gente vai descobrir por que essa prática tão antiga é muito, mas muito mais do que só ficar sem comer e como ela é vista como uma chave para grandes transformações. Ok, bora mergulhar de cabeça nisso aqui. A ideia central da nossa fonte é esta: jejuar não é sobre passar fome, é sobre abrir portas. É uma disciplina espiritual com um propósito muito claro: causar um rompimento, sabe? Seja numa crise pessoal, numa batalha espiritual ou na busca por uma conexão mais profunda. Então, este aqui é o nosso mapa para hoje. Vamos começar com alguns exemplos históricos que mostram o poder do jejum em ação. Depois a gente parte para a prática, vendo os 3 tipos principais. Em seguida, uma história moderna e bem impactante de transformação. E aí, a gente responde aquela pergunta sobre a duração. E por fim, a gente chega no coração de tudo: o verdadeiro propósito por trás do sacrifício. Para a gente realmente sacar a força do jejum, não tem jeito melhor do que olhar para as histórias que o definiram. A Bíblia está cheia de momentos em que um período de jejum veio logo antes de algo extraordinário acontecer. E olha, não dá para começar com um exemplo mais gigante do que este: Moisés. A experiência dele com o jejum está ligada a um dos momentos mais fundamentais da história. Agora, o que é realmente interessante aqui é a escala. Pensa comigo, 40 dias e 40 noites. Isso não é uma dietinha, gente. É uma entrega total, completa. E qual foi o resultado dessa entrega? Nada menos que a base da lei moral e espiritual de toda uma nação, recebida direto de Deus. Isso mostra a seriedade e a profundidade dessa disciplina. Vamos para o próximo exemplo e ver como uma coisa puxa a outra. A história de Esther mostra pra gente que o impacto do jejum pode ir muito além do individual. A situação aqui era tipo um suspense político e espiritual. Tinha um decreto para exterminar o povo dela. Diante disso, a arma secreta de Esther não foi um exército, mas um chamado à unidade espiritual, um jejum coletivo de 3 dias. E o resultado? Foi uma reviravolta digna de cinema. A conspiração foi por água abaixo e o povo foi salvo. Depois de um exemplo que mudou o destino de uma nação, a gente vai para uma história profundamente pessoal, bem íntima, a de Ana. A dor da Ana era tão, mas tão grande que a comida simplesmente perdia o sentido. O jejum dela não foi algo planejado, sabe? Foi uma consequência da angústia dela. E foi nesse estado de vulnerabilidade total que ela fez a oração que mudou sua vida. O ponto aqui é que o jejum pode ser a linguagem do coração quando as palavras já não dão conta. Certo, os exemplos são de arrepiar. Mas tá, e na prática, como é que se faz isso? A fonte que a gente está analisando mostra que não tem um jeito só não. Vamos dar uma olhada agora nos 3 tipos de jejum descritos. Primeiro, o jejum total. Esse aqui é o nível hard, sem brincadeira. Sem comida e sem água. Como Moisés fez lá no monte. É uma coisa tão intensa que a recomendação é bem clara. Tem que ser feito por períodos curtíssimos e fundamentalmente com supervisão médica. Em seguida tem o jejum normal, que provavelmente é o que vem na cabeça da maioria das pessoas. Aqui se corta a comida sólida, mas a hidratação continua, com água, sucos ou uns caldos mais ralos. Acredita-se que foi esse o tipo de jejum que Jesus praticou no deserto, porque as escrituras dizem que no final ele teve fome, mas não sede. E por último, uma abordagem que talvez seja mais acessível para começar: o jejum parcial. Em vez de eliminar tudo, a pessoa escolhe se abster de certos tipos de alimento. O grande exemplo é o de Daniel, que recusou as comidas chiques do rei e optou por comer só vegetais e beber água, fazendo não só uma dieta, mas uma declaração de fé e de identidade. Agora que a gente já viu os exemplos bíblicos e os tipos de jejum, vamos trazer isso para os nossos dias. A fonte nos traz uma história moderna e pessoal que ilustra de uma forma muito poderosa o impacto dessa prática hoje. A questão que essa história coloca na mesa é direta e muito relevante. Uma prática milenar como o jejum pode realmente quebrar as correntes de uma compulsão moderna? Vamos conhecer a jornada de um pastor que viveu essa luta na pele. O conflito interno dele era gigante. Ele usava comida para lidar com a ansiedade, e isso gerava um ciclo de culpa. Como é que ele ia subir no púlpito para pregar sobre domínio próprio se ele mesmo se sentia dominado pela comida? A integridade dele estava em jogo. A medicina moderna oferecia uma solução prática, a cirurgia bariátrica. Mas ele sentiu que o problema era mais profundo que o estômago. Uma voz interior o guiou por um caminho mais antigo. Um jejum normal de 40 dias, bem no estilo dos grandes exemplos bíblicos. E isto aqui ilustra brilhantemente o resultado. Sim, os 15 quilos a menos no corpo foram o sinal externo da mudança. Mas a verdadeira vitória aconteceu na mente e no espírito. Foi a quebra do ciclo da compulsão, a reconquista da própria vontade. A liberdade foi o maior resultado de todos. A história desse pastor, com seus 40 dias, nos leva à pergunta de $1 milhão. Afinal, qual é a duração certa para um jejum? Existe uma regra? A resposta, segundo a fonte, é libertadora. Não existe uma receita de bolo. A gente viu jejuns de 3, 21, 40 dias. A duração não é arbitrária, ela é proporcional ao propósito. Para uma crise urgente como a de Esther, 3 dias. Para uma busca profunda por revelação como a de Daniel, 21. É a intenção que dita a duração. E com isso, a gente chega ao nosso último ponto, que é o coração de tudo. Para além dos tipos, dos exemplos e das durações, qual é a essência espiritual do jejum? Essa frase da nossa fonte é a chave de tudo. O jejum não é um truque mágico para conseguir coisas, é uma oferta. E uma oferta, por definição, precisa custar alguma coisa. A distinção entre uma dieta e um sacrifício espiritual está exatamente aí, no custo. Pensa assim, cada vez que a barriga ronca, não é um sinal de fraqueza, é um alarme. Um alarme para orar. Um convite para trocar o pão físico pelo alimento espiritual.
O tempo que seria gasto preparando e comendo uma refeição é reinvestido naquilo que realmente alimenta a alma. E com isso nossa análise se encerra, mas a reflexão está só começando. A pergunta final que o jejum nos deixa não é sobre comida, é sobre custo. Para alcançar o rompimento que se busca, seja em qual área for, qual sacrifício se está genuinamente disposto a fazer? A resposta pode ser a chave para tudo.